gente, eu sou a Mariana Ferrão, sou mãe do Miguel, mãe do João, sou jornalista, especialista em saúde e hoje eu tô aqui a convite da Veleda, estreando nesse projeto, nesse videocast aqui para falar com você, mãe, gestante, puérpera, lactante, sobre essa jornada absolutamente transformadora que é a maternidade. Porque a Veleda entende que quando a gente cuida da gente, de nós, mães, a gente também está cuidando dos nossos bebês, dos nossos filhos, do futuro da humanidade. Portanto, não tem nada mais importante do que a gente criar uma pessoa, educar uma pessoa, gerar uma pessoa, gestar uma pessoa, parir uma pessoa. Eu acho que nós mulheres, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas que a gente realmente é que traz a inovação para o mundo através desse mecanismo, desse canal que é a maternidade. E é com esse olhar que a Veleda lançou o projeto Mãe Também Precisa de Colo. A gente só consegue cuidar bem dos nossos filhos, das nossas filhas, quando a gente está bem, quando a gente consegue equilibrar o que acontece dentro da gente com o que acontece no exterior, nesse mundo meio maluco que a gente vive. E hoje a gente vai falar sobre a antroposofia, um olhar antroposófico da maternidade e da biografia humana. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais do que é isso. E a gente está aqui com a doutora Kátia Schuba, que é ginecologista, obstetra, com um olhar ampliado pela antroposofia. Prazer ter você aqui, doutora Kátia. Obrigada, Mari. Prazer é meu. E a gente estava aqui conversando, você foi fazer antroposofia, uma formação em antroposofia, justamente para responder algumas perguntas que você achou que a medicina não conseguia responder, né? Sim, né? Como a gente estava conversando, quando eu me formei em 96. E, claro, todo o encanto de anos de faculdade, de estudos, tem uma satisfação, uma realização muito grande, né? Estar nesse lugar. Mas, de fato, ao longo dos anos depois, principalmente quando eu fui para a residência médica, eu fui olhando para determinadas situações dentro da medicina que me traziam algum desconforto, porque a gente não encontrava, pelo menos eu não encontrava, uma resposta que me satisfizesse. Né? E o encontro com a antroposofia foi muito interessante porque foi me trazendo essa ampliação, né, do olhar e muitas respostas. Você pode me dar um exemplo de uma pergunta que você tinha e que a medicina tradicional não respondia? Olha, uma coisa que eu lembro muito é uma questão que me trazia um ponto de interrogação, como as pessoas elas vão envelhecendo, né? E principalmente quando a gente vê aqueles idosos bem mais velhos, eles têm uma atmosfera que me lembrava muito a atmosfera de uma criança. Uhum. E eu não encontrava um porquê disso, né? E aí, claro, na antroposofia a gente olha assim a curva biográfica, né? E o quanto a abertura espiritual de uma criança é muito semelhante à abertura espiritual do idoso, né? Então, está chegando do plano espiritual e encarnando no plano físico. E o outro já viveu toda uma biografia e está começando a se desprender. Então, são momentos diferentes, mas até o olhar, o jeito, a forma de se posicionar, de se comportar é muito parecido. Você sabe que eu fiz um exercício de antroposofia muito interessante numa formação que eu fiz com uma amiga minha, que era basicamente escrever em cada setênio da minha vida, né? Então, você divide a vida de 7 em 7 anos, do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 e assim por diante. Em cada setênio da minha vida, quais eram os acontecimentos mais importantes, mais marcantes da minha vida. E depois você olhava para aquele mapa e tinha que continuar escrevendo ainda para onde a vida vai, né? Os anos, inclusive, que eu ainda não vivi. O que eu acho que vai ser importante, né, daqui para frente. E foi muito interessante olhar aquele mapa e entender um pouquinho mais de cada setênio. Porque quando a gente está vivendo sem esse olhar, né, da antroposofia, eu acho que a gente não consegue ter essa compreensão. Mas depois a gente vai percebendo que aquelas datas são marcadas por acontecimentos realmente mais especiais, até por conta da nossa história mesmo e do nosso amadurecimento. Né? E na maternidade eu acho que não é diferente. Dependendo da idade com a qual você engravida, cada gestação vai ser de um jeito, cada filho vai ser de um jeito também, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente disso. Olha, primeiramente do que você estava dizendo, tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena até comentar antes de entrar na maternidade em si. Mas essa divisão em setênios, inclusive a gente olha do ponto de vista antroposófico, um espelhamento biográfico que é muitíssimo interessante. Então, por exemplo, né, o quinto setênio, que é mais ou menos ali entre 28 e 35 anos de idade, ele espelha
o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos. Então, tem acontecimentos que se deram nessa fase, que lá no espelhamento ele pode se repetir metamorfoseado, trazer um mesmo sentimento, pensamentos iguais, às vezes dores, né, que vêm dessa vivência, e que a gente não sabe explicar por que isso vem, né? E quando você faz o panorama biográfico, você encontra, né, e se depara com isso. E é muito importante essa oportunidade, porque é a elaboração e a ressignificação que faz uma preparação depois para o futuro. Esses setênios vindouros aí que você até tentou fazer uma projeção, né? Mas, falando da maternidade em si, independente da jornada biográfica, a maternidade por si só, ela já abre uma porta no caminho de autoconhecimento. Nenhuma mulher, quando pisou o pé na maternidade, ela ficou a mesma, né? Então, assim, eu sempre digo assim que o puerpério, por exemplo, que é essa fase logo depois do parto, ela é um profundo mergulho, assim, é o parto puerpério como um grande ritual de iniciação. E até, de uma certa forma, do luto da pessoa que você era antes, né? Exatamente. Da mulher que você era antes, ou do adolescente que você era antes, porque uma parte vai embora mesmo, né? Você se despede de uma parte da sua vida. E é um luto mesmo, é difícil a gente conciliar a alegria da maternidade, nem sempre é uma alegria total, mas enfim, com aquilo que traz de belo, com esse sentimento muitas vezes de luto. Às vezes fica muito ambíguo, né? E muito difícil da gente conseguir compreender isso. Não, com certeza. E aí, por vezes, tem novamente, né, as cobranças sociais, culturais. Então, puxa, mas já se passaram 2 meses do parto, você tinha que estar bem, né? O corpo físico já se recuperou, né? Nossa, licença maternidade, férias. Eu já ouvi relatos assim, né? Que licença maternidade é férias, né? Nossa, para que precisa ser 4 meses, 6 meses? Não é tempo demais, né? E na verdade é isso, assim, essa passagem para o puerpério já representa isso, é um grande portal de iniciação, onde se olha para trás, se olha para frente, se olha para aquele momento que você está vivendo, é elaborar muitas coisas, inclusive o luto, né, que você tão bem falou. Então é o luto do que você foi, é o luto do que você deixou para trás, o luto do que você não vai mais poder fazer, né, por força dessa nova circunstância. É lidar também com questões da vida prática, privação de sono, cansaço, rede de apoio, né? E se permitir também mergulhar nisso, porque também a gente vive um movimento tão grande que é isso, uma cobrança de que a mulher, aí 1 mês e meio depois do parto, ela esteja inteira, amamentando, e a vida magra, né? E a vida acontecendo do mesmo jeito que antes, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo do puerpério, é tão importante a gente olhar, né? A gente, né, antes conversou a respeito do quanto o momento da gestação é esse momento de abertura espiritual, né? Então a mulher fica um pouco mais fora, esse anímico espiritual mais fora, nesse sacro ofício para poder abarcar a gestação. E o útero, ele é esse grande órgão, como um cálice mesmo, aberto para o plano espiritual, né? Então ele tem essa capacidade de receber o ser e transformá-lo do ponto de vista físico. E no puerpério, a gente precisa, ao longo do tempo de puerpério também, voltar isso ao que era antes, a mulher se fechar um pouquinho mais, né, e fechar essa cosmicidade e essa característica de ficar um pouco mais fora. E esse é um trabalho que ela vai fazer sozinha, se a gente permitir também que ela se recolha e viva o luto, viva esse portal de iniciação, com a ajuda dos profissionais de saúde que estão do lado, então a obstetra, a enfermeira obstetriz, o companheiro, companheira, a família de maneira geral, mas ela precisa de todas essas pessoas para se reconstruir, né? Então é aquilo que se fala, né? Para educar uma criança a gente precisa de uma tribo inteirinha, não basta só a mulher, o casal. Mas a gente tem feito isso cada vez mais,
de maneira solitária, né? Sim. Na família, no núcleo familiar mais restrito, até pelas questões das grandes cidades, onde a gente mora muito longe. Isso tem um impacto também, né? Tem, com certeza. Não é mais como antigamente. Antigamente, essa tribo, ela era muito mais presente e a mulher, ela estava muito mais aberta a isso, né? Hoje, essa maternidade, esse puerpério, principalmente, é muito solitário. E aí, abrindo essa nova jornada de autoconhecimento, né, que a maternidade traz, a gente ainda tem uma intersecção, vamos dizer assim, com o momento biográfico natural que esse ser humano, mulher, está passando. Então, a vivência até da maternidade, ela pode ser diferente, né? A mulher que tem 2, 3 filhos, ela vai sentir também de uma forma diferente a depender do momento biográfico em que ela está. Conta um pouquinho pra gente dessa história da biografia da mulher nesses momentos. Uma menina que engravida, por exemplo, na adolescência, é muito diferente de uma mulher que vai ter um filho aos 35, 40 anos? Exatamente, totalmente. Então, assim, na fase da adolescência, por exemplo, ela é astralidade pura, é uma emoção solta, né, que não tem esse equilíbrio de um eu já bem formado, bem encarnado. Então, para ela é muito mais difícil, porque essas emoções muito soltas, dentro de um período onde ela também não tem tanta consciência e tanta maturidade, traz um turbilhão de dificuldades, né? Até de reconhecer essa criança como um filho, os cuidados que você precisa fazer, o que significa ser mãe. Tudo isso vai muito longe da consciência de um ser no terceiro setênio. Que aí a gente já está falando a partir de 28, por aí? Terceiro setênio, a adolescência mesmo, de 14 a 21 anos. Tá. Então, a partir dos 21. Então, a partir dos 21, quarto setênio. E é uma fase da vida onde o profundo desejo desse ser é conhecer o mundo. Né? É viver o que a gente chama de alma das sensações. Então, ela precisa experimentar. É aquela fase da vida do mochilão. Né? Então, assim, eu não tenho dinheiro, tenho o apoio da minha família, mas eu quero viver um pouco, eu quero conhecer o que o mundo tem a me oferecer. Né? Então, você imagina você ter um ímpeto natural, uma necessidade de se lançar à vida, se lançar ao mundo, conhecer o que o mundo pode te proporcionar, e aí você vira mãe. E a mãe vai te colocar num lugar resguardado, um lugar onde você precisa olhar para si. No ninho, né? No ninho. Sem voar. A princípio, pelo menos, né? E um desafio gigante, né? Gigantesco. O que você faz com todos esses desejos? Onde você coloca? Para onde vai? Manda embora pela janela? Não dá, né? E aí vem uma frustração, né? Um peso. A maternidade, ela pode significar um peso muito maior do que de fato ela é, porque não era esse momento. Aquele momento onde ela está precisando olhar para o ninho, era o momento que ela precisava olhar para o mundo, biograficamente falando. Ou, por exemplo, uma mulher que engravida nesse quinto setênio, né, dos 28 aos 35 anos. Então, assim, o início do quinto setênio, depois da crise de talentos, né, ele é muito marcado por esse assumir responsabilidades, por essa fase organizacional, onde a pessoa se lança em olhar para a carreira, em projetar, eu quero alcançar tal coisa com tal idade. É uma fase mais materialista também. Né? E a maternidade vindo nesse momento de vida também pode ter um outro significado, principalmente no assunto profissional. Né? Eu vou parar, o que eu faço com isso? Mas a hora que eu voltar, eu posso estar completamente defasada, não vão me querer mais, então eu vou valer menos, então eu não sei o que eu vou fazer. Não, então eu vou fazer uma licença maternidade bem curta, porque eu não preciso, e já vou para o mercado de novo. E aí os impactos que isso tem nas crianças também, totalmente. Né? Nos bebês também. Totalmente. E essa é uma realidade muito comum, que a gente tem visto demais, né? No mundo corporativo, as mulheres atrasando a maternidade, ou até duvidando se querem mesmo ter essa maternidade, para poder se dedicar à carreira, né? E aí tem um momento que eu absolutamente respeito a decisão das mulheres que não querem ser mães.
E acho até que, e posso dizer isso aqui sem medo, que eu julgava muito as mulheres que não queriam ser mães antes de ser mãe. Depois que eu fui mãe, eu falei, nossa, se você não tem certeza, não tenha, né? Mas tem muitas que, por conta da carreira, vão adiando, depois tentam se convencer de que não querem mais. E a gente sabe também o quanto é difícil, né? Quando lá no fundo ainda resta um desejo, puxa, mas eu queria tanto. Mas eu estava ainda muito focada na carreira, né? Como é que faz para conciliar isso? É difícil demais, né? É super difícil, né? E cada vez mais a gente tem visto e lidado com problemas realmente físicos na fertilidade para conseguir gestar, né? E é por isso que hoje, por exemplo, quem lida com medicina da reprodução, hoje em dia anda, assim, super assoberbado, porque a procura tem sido muito grande, né? Mas também tem um fato interessante que, assim, adiar a gestação para cuidar da carreira. Mas aí, essa gestação, ela pode acontecer num outro momento biográfico, né? Então, lembra que eu falei que o próprio panorama biográfico, ele já vai trazer os desafios e as crises naturais. E ainda quando superajunta com uma maternidade no meio do caminho, vai mudar muita coisa. Então, por exemplo, a mulher que então vai deixar para ter esse primeiro filho um pouco mais velha, a maternidade ela pode chegar ali junto com um nó lunar, por exemplo. Então, o Steiner dizia, aos 37 anos de idade, mais ou menos, acontece aquilo que a gente chama de segundo nó lunar. E é um momento de conexão muito grande com o plano espiritual e consigo próprio, né? E abre-se um portal de reencontro com a sua própria missão. Claro que não sem crise e não sem dor. Então eu vejo muitas mulheres nessa idade que elas estão realmente em crise existencial ou mudando de trabalho, divorciando, casando, resolvendo fazer uma transição de carreira, resolvendo fazer guinadas na vida, e a maternidade pode chegar junto com tudo isso. A partir dos 37, mais ou menos. Assim, é um momento, é ali aos 37 anos e meio, vai durar um determinado tempo, depois vai arrefecer. Eu engravidei do segundo com 37. E eu estava muito nesse momento. Demorei para fazer a minha transição de carreira, deixei nascer, né? E pedi demissão depois de 20 anos na televisão, com 40. Então, depois nasceu quando eu já estava com 38, mas começou aos 37. Essa guinada começou aos 37. Foi um momento de profunda reconexão com o meu lado espiritual, de profunda conexão com a minha missão de vida. Sem dúvida nenhuma. Foi ali que eu comecei a entender o que eu vim fazer nesse mundo. E essa fase vem também, sabe o quê? A crise de autenticidade. Então, o que é a crise de autenticidade? Onde e como eu posso ser eu mesma sem precisar vestir tantos véus, tantas máscaras e tantos papéis estabelecidos. É interessante você me falar isso, porque foi exatamente aos 37 que eu estava no comecinho ainda da minha segunda gestação e eu fui participar de um painel sobre longevidade. E tava uma psicóloga falando o quanto o propósito na vida, a ciência hoje já sabe que ajuda a gente a viver mais e de uma maneira mais feliz, por mais tempo e de uma maneira mais feliz. Então, quando a gente realmente descobre a nossa missão, a gente consegue ter essa vida mais longeva e mais satisfeita. E aí, uma moça que estava na plateia virou, a Janete Macu, era a psicóloga que estava com a gente, virou, mas Janete, como é que eu faço para ser eu mesma? E aquela pergunta me impactou tanto naquele momento. Eu falei, gente, essa pergunta é a pergunta. E no dia seguinte eu gravei um vídeo no Instagram falando assim, gente, tem mais alguém aí se fazendo essa pergunta? Porque essa pergunta mexeu comigo de um jeito absurdo. Se tem mais alguém aí, por favor, me escrevam e deixem os seus e-mails aqui pra gente conversar sobre isso. E naquela semana, 5.000 pessoas me deixaram os e-mails ali no Instagram. Eu falei, gente, pelo menos o mailing eu já tenho. E foi aí que eu comecei a trabalhar com jornada de autoconhecimento. Porque eu falei, eu vou ajudar as pessoas a chegarem nessa resposta porque eu preciso chegar. Então foi muito interessante. E foi tudo nesse momento. E eu não sabia que chamava nó lunar. E por que nó lunar? Porque ele tem uma relação com a posição dos planetas e das constelações. É um momento onde se repete exatamente o mapa astral do seu nascimento.
que interessante. O nosso primeiro nó lunar é aos 18 anos de idade, que também para o jovem é um super momento de transição, porque normalmente é aquela decisão de carreira, de vestibular, o que eu vou fazer, vou fazer um intercâmbio, vou fazer faculdade, a família cobrando ou não, enfim. Tô deixando agora o ensino médio, né? Tô deixando uma vivência para trás, então é uma vivência bem forte essa dos 18, e depois aos 37, e depois vão ter outros, né? Mas tem uma coisa bem interessante também, né? A conexão da maternidade com a biografia da mulher. E o que eu vejo na prática, assim, em vivência de consultório? Existem, assim, caminhos que às vezes impõem até um certo preconceito de falar da mulher mais madura que resolve ser mãe, né? Uhum. Então tem 1000 senões, porque vai ser mãe-vó, né? Sabe o que eu mais vejo na prática? Essa mãe mais madura, ainda que com nó lunar, com crise de autenticidade, como ela já está num momento de maior abertura mesmo espiritual, ela consegue ser uma mãe mais relaxada, mais aberta, mais atenta, com ela mesma e com o outro. Em contrapartida, a mãe lá dos 30 anos, 31 anos, né? É a mãe que tá lá pensando em carreira e tudo isso. Então, muitas vezes, ela tem uma dificuldade muito grande em conciliar tudo. A empregada, é a escola, essa, quando eu estava falando para você da minha primeira gestação, né, que foi aos 29 anos, eu, gestante do meu filho, já pensando onde que eu ia colocar, que escola. Encontrei a pedagogia Waldorf aí, mas é muito isso, assim, você você tem uma urgência em organizar a vida, deixar tudo planejado e não puxar o freio de mão. Uhum. Mas você não acha que a gente está estendendo isso um pouco como sociedade? Essa questão do planejamento, da organização? Eu vejo mulheres hoje, da minha idade, né? Vou fazer 45 esse ano, que estão com uma necessidade de controle e planejamento, que eu falo, gente, vocês não aprenderam ainda que não dá para controlar? Óbvio, como todas as pessoas, eu também sou muito controladora para alguns temas e tenho tentado abrir mão cada vez mais do controle. Mas eu sinto que, de uma maneira geral, a gente está tentando controlar mais a vida, quando a gente já deveria ter entendido que a vida não está no nosso controle. Mas é que a vida, ela tá muito acelerada, né? Com muitas e muitas demandas e sobrecargas. E eu acho que a sensação de controlar, ela dá um conforto de que, nossa, pro dia de hoje vai dar tudo certo, pra semana que vem também, pro mês que vem também. Então, ela gera uma sensação de conforto, que é fantasiosa, mas eu acho que vem da velocidade com que a gente tem atuado, sabe? E das sobrecargas. Mas pensando sobre isso, assim, das minhas 2 gestações, eu tive com 35, outro com 38, né? Engravidei com 37, tive com 38. E na primeira gestação, eu tive muito mais questões em abrir mão do meu tempo, dos meus planejamentos. Como? Agora eu não vou conseguir ir na academia na hora que eu ia? Como eu não vou conseguir fazer o que eu estava fazendo, no ritmo que eu estava fazendo? E agora eu não tenho mais o domínio sobre o meu tempo. Isso para mim foi o grande choque da primeira maternidade. E a da segunda, acho que não teve um grande choque, né? Não entendo, não consigo entender a segunda gestação como um choque. Para mim não foi super desejada. Assim como a primeira também foi desejada, mas a segunda foi num momento mais, talvez de maior consciência mesmo. Sim. Com uma naturalidade maior. Porque talvez eu já soubesse um pouco do que era a história. Mas tem gente que tem uma experiência contrária, que fala, não, meu primeiro filho foi ótimo, o segundo que veio causar. É muito de mãe para mãe isso, né? É muito de mãe para mãe. E também depende muito da interação e até da personalidade, do temperamento da criança, né? E é isso, assim, às vezes as mulheres também têm uma necessidade de, a partir da experiência anterior, prever... que vai ser tudo assim, assado, né? E não é assim. Inclusive, esse é um tema, né? Quando a gente fala de a posição de cada filho na constelação familiar faz total diferença. Então, é muito interessante esse assunto, né? Porque se você é filho único, se você é primeiro filho, segundo, terceiro filho do meio, isso é algo que modifica a sua vida inteira, né?
Total. Por esse olhar. E modifica, inclusive, a culpa, as expectativas, porque tem muita gente que sente que, assim, bom, o que eu fiz com o meu primeiro filho, eu tenho que fazer exatamente igual para o segundo e para o terceiro, e não se conforma quando as coisas saem desse controle, né? É impossível, né? Total. É impossível. É, total. E dentro da medicina antroposófica, da antroposofia, esse é um tema. Tem um livro, inclusive, a respeito disso, que fala só disso, de um autor chamado Karl Koenig. O livro chama Irmãos e Irmãs. E ele fala muito disso, assim, o percurso do filho único, o percurso de um primeiro filho. O primeiro filho, ele é o pioneiro e o detentor desse karma dos pais, né? Então, ele vai sempre seguir a vida querendo agradar, querendo fazer o que está dentro das expectativas dos pais e etc. Só resumindo, né? O segundo filho, ele já é um pouco mais atrevido, né? Aquele que às vezes vai contra a regra, aquele que desafia, geralmente é o filho que dá mais trabalho, vamos dizer assim. O Koenig fala até no livro, em um dado momento, que assim, o primeiro filho ele veio à Terra a trabalho e o segundo ele veio a passeio, né? E o terceiro filho, ele é um pouco desgarrado. Ele vive uma interiorização e as suas próprias necessidades sem um apego, sem uma necessidade tão grande de agradar gregos ou troianos como o primeiro e o segundo filho. Então, assim, pincelando algumas características, esse olhar sobre como é cada um também traz uma leveza no que você precisa realizar ou com relação às demandas com cada um. E entender também essa realidade explica determinados comportamentos e o porquê este filho pode ser mais desafiador do que o outro. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu vou dar o meu exemplo particular aqui. Eu sou segunda, sou caçula, só sou eu e meu irmão. Mas eu tive durante muito tempo na minha vida comportamento de primeiro filho. De primeira filha, nesse caso, né? Porque, assim, meu irmão era o cara que dava trabalho. Dava trabalho para comer, dava trabalho para dormir, dava trabalho para escovar o dente, dava trabalho para estudar. Aquela criança que, assim, começou com a história da alimentação. E eu via minha mãe tão assoberbada com meu irmão, que eu falava, eu não posso mais dar trabalho aqui, porque ela já tá com muito trabalho para ele. E eu tinha algo que foi muito impressionante, sei lá, né, até a gente pensar um pouco do ponto de vista espiritual, que eu achava que eu tinha uma obrigação de cuidar do meu irmão. Olha. Então, eu ficava preocupada com meu irmão 24 horas por dia. E é muito interessante que eu só relaxei quando ele teve um acidente gravíssimo de carro, na adolescência, uma vez voltando de uma balada, que ele quase capotou o carro de uma ponte. E eu sabia que em algum momento da minha vida, o telefone ia tocar de madrugada e ia ser por causa do meu irmão. E eu atendi, falei, meu irmão morreu. E ainda bem que era ele falando do outro lado da linha, e ele não tinha acontecido nada com ele, mas tinha dado PT no carro. E naquele momento eu senti como se fosse, já foi. Mas eu passei a infância e a adolescência inteira acreditando que eu tinha que cuidar e que eu não podia dormir antes dele chegar e nesse lugar, era muito esquisito, porque era uma coisa que eu não conseguia entender, mas que eu sentia. E ao mesmo tempo essa história de ele dar trabalho, meus pais ficam preocupados com ele, eu não posso dar. E para mim foi muito trabalhoso não dar trabalho. Porque eu sou uma ótima observadora de pessoas, então eu sabia o que as pessoas... Normalmente eu considerava o que as pessoas esperavam. Eu falava tudo que as pessoas queriam ouvir. Então, a Mari é ótima, a Mari não dá trabalho nenhum. Mas eu parei de me ouvir por causa disso, porque eu só queria agradar os outros. Eu falava o que os outros queriam ouvir. E o que eu queria dizer mesmo? Teve um momento que eu já nem sabia mais. E fui resgatar isso depois desse nó lunar aí dos 37. Descobrindo quanto tempo eu tinha me silenciado. Mas eu sou segunda filha e eu acho interessante isso. E todo mundo que me conhece e conhece meu irmão acha que eu sou a mais velha. Não teve nenhum aborto? Não sei. Não tenho mais como perguntar pra minha mãe, né? Minha mãe morreu quando eu tinha 20. Mas talvez. Mas isso justificaria? Daí eu seria a terceira, talvez, né? Aí talvez você fosse a terceira. Não que justificasse todas as características, mas talvez... E assim, o fato de... O gênero também, né? Muda, né? Algumas características. E claro, nada é tão hermético e tão linear. Não, é assim e vai seguir
todas aquelas características que a gente leu no livro, né? Uhum. E pode ter aí muito aí da projeção de algumas expectativas, né? Talvez, não, você ser mulher, ele é homem, e enfim, 1000 coisas que podem estar nesse meio. que podem estar nesse meio. Mas os meus 2 filhos, né? O Miguel é o primeiro, o primogênito, e o João é o segundo. E aí, vale total o que você falou. Porque o Miguel, eu sinto o quanto ele também tem esse lugar de agradar e de estar preso às expectativas, né? Então, quando eu tô, sei lá, quando ele percebe que eu tô triste, ele fica, mamãe... Ele não sai do meu lado, querendo resolver, querendo fazer tudo. Mamãe, já coloquei a mesa pra você. Mamãe, você quer que eu te faça mais uma coisa? Você quer massagem no seu pé? Então é uma coisa. Você fala, Miguel, não. Como é que a gente pode ajudar os filhos a se libertarem também desse papel? Porque acaba sendo uma prisão pra eles, né? Tem algo que a gente, como mãe, pode fazer pra ajudar? Assim, são as atitudes, e a partir de um determinado momento onde eles têm a compreensão de entender, realmente verbalizar, olha, não precisa, não tem necessidade, né, de fazer isso. Olha, a mamãe gosta muito, né, de você ser tão prestativa, etc. Mas não precisa, né? Cuida de você ou cuida de uma determinada tarefa. Não tem necessidade. Eu acho que é ir pouco a pouco também dando essa liberdade para ele transitar. Agora, também pode ser que ele goste também de fazer isso e traga uma satisfação para ele. Quanto a isso também, a gente também não pode ter o controle, né? Porque se faz bem para ele, acho que o ruim é se ele estiver fazendo isso sentindo que é uma demanda que eventualmente não verbal, né? Mas uma expectativa sua. E a partir do momento que ele sente que não é, e que ele está livre, se ele continuar fazendo, é porque ele gosta, porque também dá uma satisfação, e tudo bem também. E o filho único? Você falou que sua filha é única, né? O filho único, ele tem um pouco aí do primeiro filho, mas ele é aquela pessoa que muitas vezes a gente precisa ajudar a dar o passo. Então, assim, o Koenig, ele no livro, ele dá uma imagem do primeiro filho que ele fica ali na soleira da porta, olhando para o mundo, olhando para tudo que está acontecendo. Ele sabe tudo, mas ele tem esse medo de dar o passo, o medo de ir. E ele é apegado à família, apegado às regras, apegado às expectativas, mas ele tem um certo medo do enfrentamento do mundo, né? Então, o maior desafio para quem é pai e mãe de filho único é ajudar a dar o passo, né, a pisar para fora da soleira da porta. Que interessante, né? Agora, isso tudo também vai mudando a configuração familiar, né? A quantidade de filhos, como cada filho chega, o quanto cada filho é autocentrado, que a gente sabe do papel da criança, né? Desse autocentramento. A gente quer que a criança olhe para a família como um todo, que vai adquirindo mais autonomia, outras responsabilidades, mas também há de se respeitar esse momento da criança que ela está olhando para ela, né? Sim, com toda certeza. E cada um tem um temperamento, uma constituição, uma característica. Como eu repito o que eu falei, assim, não precisa ser e nunca vai ser ali o que está escrito no livro, né? E agora uma coisa bem importante é essa conexão com cada um em seu momento, né? E esse profundo respeito ao que cada um mostra. Porque às vezes tem um pouco isso, né? Dos pais projetarem uma expectativa e a criança precisar ficar se encaixando, né? E seu irmão não faz isso. Por que você tá fazendo? Seu irmão já aprendeu a andar, né? Com essa idade já tinha aprendido a andar, já aprendeu a falar, já aprendeu a escrever. Isso é muito ruim, né? Sim, e vem daí também um julgamento meio velado, né? Depois haja terapia e haja aconselhamento biográfico para resolver determinadas coisas que vão surgindo aí. E o Koenig, ele conta no livro também que a partir do 4º filho, volta ao primeiro. Então, o 4º filho, ele tem as características muito parecidas com o do primeiro. E o 5º filho, a do segundo. Aí volta. Faz um ciclo. Faz um ciclo. Né? Então, é muito interessante. E você percebe isso em consultório também? Sim. Com os relatos das mães? Totalmente, totalmente. Não assim, no consultório, na sala de aula, né? Assim, a constelação da classe mesmo. Ah, nossa, essa classe é uma classe de primeiros filhos, né? E você vai vendo as características do grupo e vai vendo que são todos primeiros filhos, né? Eu tinha muito isso com a classe do meu primeiro filho. E é muito interessante. Quando a gente abre o leque dessa compreensão, apazigua até o nosso próprio coração. Sem dúvida. Porque uma classe de primeiros filhos é uma classe com maior expectativa sobre si mesma. Sim. Né?
Totalmente. Uma classe mais competitiva e isso pode também trazer ali conflitos entre eles, né? De autocobrança, de perfeccionismo, e aí abre um leque, porque hoje também a saúde mental das crianças e dos jovens está bem complicada, né? Muito, muito. Então você imagina uma classe só de primeiros filhos, pós-pandemia. Nossa! Agora, do ponto de vista da antroposofia, tem também impacto quando esta criança recebe, por exemplo, um irmão? Para a vida dela? Por exemplo, eu recebi um irmão, eu tinha 6 meses de idade, minha mãe engravidou de novo. É muito cedo para aquela criança já contar com um irmão ali? Ou não tem isso? Mari, tá tudo combinado. Tá tudo combinado. Tá tudo combinado. Uma coisa que eu sempre digo assim, as coisas do jeito que vão acontecendo ali naquela constelação familiar, elas já estavam combinadas. Todos os sims já se deram, esses encontros eles já se deram, né? Então, ao passo que às vezes tem mães que expressam uma certa culpa, né? Por dizer, nossa, o meu primeiro tá com 6 meses, ainda amamentando, nossa, engravidei de novo e agora? Tá tudo certo. Já estava combinado, o primeiro ou o segundo já combinou com o primeiro, os dois já combinaram com vocês, então não entra nesse lugar da culpa. E se você é um adulto, por exemplo, que veio dessa mãe e continua sentindo que a sua mãe não deu a atenção que ela poderia ter dado porque sua irmã, seu irmão chegou nesse momento que você ainda queria sua mãe só pra você? O que você fala pra esse adulto agora, hoje? Tava combinado, agora o problema é seu, se livra e em terapia. Porque tava combinado, mas isso às vezes não... mas criam vazios, né? Porque depende muito de como ele recebeu, como sentiu isso. Uhum. E às vezes, assim, é uma palavra que essa mãe ou esse pai deu que fez a criança se sentir desse jeito, talvez colocada num segundo plano, né? Uhum. Claro que todo o processo terapêutico vai acabar sendo realmente necessário, mas muitas vezes uma coisa que eu acho bem importante é você olhar para a maternidade que você recebeu do seu pai e da sua mãe, que foi a maternidade possível para aquele momento, e olhar para a sua. E ver o quanto a gente agora tem a capacidade de entender muito mais o que eles passaram e o que eles foram. Porque aí também se abre o leque de um perdão. Sem dúvida. De entender assim, puxa, eu senti uma ausência da minha mãe, mas agora eu, que tenho 2 filhos, eu sinto o que minha mãe passou. Uhum. Então agora eu criei ali um fio dourado de uma empatia, de entender que não foi falta de amor. Era o que era possível, né? Era o que era possível. Minha mãe estava vivendo um puerpério com as dores dela, com o mergulho dela, com o luto dela. Sem dúvida. E eu cheguei ali, até porque esse puerpério ele não tem uma data de validade pré-estabelecida. Uhum. Você sabe que a gente falou do luto no comecinho, e esse para mim foi um grande luto, que foi justamente reviver o luto da minha mãe. Como eu perdi a mãe quando eu tinha 20 anos, quando eu virei mãe eu tinha 35... Eu revivi o luto durante meu primeiro puerpério, porque eu falei, caramba, eu não agradeci minha mãe por tudo isso que ela fez por mim, né? E foi quando eu me dei conta de todo o esforço que ela tinha feito. Então, óbvio, eu sentia muita falta dela como a grande pessoa com quem eu podia confiar e falar abertamente para tudo, mas também por entender ali naquele momento tudo que ela tinha passado, e eu gostaria muito de ter tido tempo em vida de falar. Óbvio que eu falo com ela em outros planos, mas poder ter falado isso para ela em vida me fez muita falta. Então eu sempre falo, né? Uma coisa é você não ter mãe, outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. Porque é um novo luto mesmo para muita gente. Muita gente me escreve falando, nossa, eu me identifico muito quando você fala isso, né? Que é uma coisa é não ter mãe e outra é ser mãe sem ter mãe. Porque é uma falta que a gente sente, e acho que entra muito nessa vontade de agradecer mesmo, né? De uma compreensão desse fio dourado da empatia, que antes de ser mãe, a gente não, muitas vezes, é difícil da gente ter, né? É difícil. A gente precisa ter uma consciência muito elevada, né? Pra gente conseguir acessar essa empatia, né? Porque aí a gente arrasta um pouco esse nosso autocentramento por mais tempo, eu acho, né? Com certeza, com certeza. E você sabe, Mari, que o momento de gestar, ele é um momento onde naturalmente a mulher busca a conexão com a sua própria mãe. E ali, nesse momento, que junto com tudo aquilo que a gente já conversou, as modificações físicas, emocionais, os mal-estares, as dúvidas, o bombardeio de informações e tudo, ainda vem muitas vezes esse sentimento de não, eu tô precisando de colo de mãe, eu tô precisando entender com a minha mãe se ela passou o mesmo que eu,
né? Ou eu preciso agradecer a minha mãe, porque olha, o que eu tô sentindo agora, ela também já passou, né? Então as mulheres buscam muito, e não ter a mãe fisicamente naquele momento é muito dureza. Que dica você dá? Conversa com a sua mãe mesmo que ela não esteja aqui? Exatamente. Se conecta, faz um ritual, porque ela vai se fazer presente. Sempre, sempre. Imagina que eu já tive gestantes que perderam a mãe durante a gestação. O choque disso, a dor disso foi reverberando até no parto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho algumas amigas que passaram por isso também. E sempre é algo muito doloroso, né? Como é que você vive esse conflito, né? Entre literalmente deixar de ser filha e se tornar mãe, né? Deixar de virar uma órfã, né? Nesse caso, e passar a ser mãe quase que simultaneamente. É muito doloroso. Exatamente. Né? E é virar órfã quase 2 vezes, né? Porque você perdeu a mãe física e você passou a barreira da filha que se torna mãe. Né? Que de alguma maneira também tem o luto da filha, né? Da figura de filha. E falando desses papéis todos que às vezes entram em conflito, né? O que você diria, como preservar essa mulher que está ainda ali se reconhecendo como mãe, mas que tem outras mulheres, as múltiplas facetas, né? Da própria mulher, da amiga, da esposa. Como é que preserva essa outra mulher e ao mesmo tempo não agride a maternidade? Primeira coisa, eu acho que as coisas não podem ser atropeladas, Mari. Não dá para exigir que uma mulher que está vivendo ainda o tempo puerperal dela possa exercer todos os papéis estabelecidos com essa maestria toda, porque não é assim. E eu acho que muito dos conflitos vem por essa não aceitação de que eu preciso dar um tempo nesse lugar aqui da minha maternidade, do puerpério, porque à medida que ela vai elaborando e ressignificando isso, vai ter um momento onde ela, peraí, posso olhar para o mundo de novo, né? Vou olhar para o mundo, renasci. Bom, a libido voltou, então eu estou me reconectando com outro lado, né, do ser mulher, um companheiro ou companheira que também tenha um acolhimento para respeitar esse momento de ir para a caverna mesmo, né? E eu tenho absoluta certeza, até pela experiência do dia a dia, que a mulher que se permite esse período, sem tantas culpas, sem tantas cobranças, ela vai ter aquele momento que ela vai se abrir e falar, bom, agora eu tô pronta para olhar para todos os outros papéis. Mas você não sente, por exemplo, que existe um medo das mulheres? Eu não estou pronta ainda, mas, por exemplo, meu marido está me cobrando. E aí volta antes do tempo? O quanto isso pode ser agressivo para a mulher? Totalmente agressivo, e é um preço que vai se pagar, né, em algum momento. Né, para a saúde mental, emocional e etc. Como preservar essas mulheres? Como validar o que elas estão sentindo para dizer, eu não estou pronta, eu sei que você está querendo, mas eu não estou pronta? Eu acho que assim, é muito diálogo, muito, muito, muito diálogo, e dentro daquilo que eu estava falando, né, da crise de autenticidade, a gente só consegue que os outros, né, quem está à volta, entenda o que a gente está sentindo se a gente falar. Muitas vezes. Eu sei que é difícil, às vezes é entrar num lugar onde ela precisa dar o braço a torcer, né? E assumir que tem algo que ela ainda precisa resolver antes de passar para esse outro lugar. Mas não tem nada melhor do que o diálogo. E eu acho que se a partir daí não houver essa compreensão, provavelmente é porque também o relacionamento já é conflituoso o suficiente para não dar certo, né? Porque eu acho que assim, o companheiro, a companheira, diante disso, com todo o amor, né, que tem pela pessoa, precisa ter essa empatia de falar, não, eu entendo e tá tudo certo, eu vou te apoiar e a gente vai junto para passar todos esses portais, né? No caso da libido especificamente, tem normalmente um prazo de volta da libido ou isso também é muito individual? Muito individual. Do ponto de vista fisiológico, o que a gente percebe é que quando a mulher volta os ciclos menstruais depois do parto e começa a ter novamente a dança hormonal, naturalmente a libido tende a voltar. Mas é muito individual também. Porque isso também depende um pouco da amamentação, né?
De quanto tempo a mulher vai amamentar, né? Sim, apesar que muitas elas vão voltar a menstruar mesmo que amamentando, né? Mas o ato de amamentar, ele traz uma atmosfera muito sagrada e para a mulher é muito conflituoso imaginar assim, as mamas, os seios, né? Um órgão tão sagrado e ao mesmo tempo dá o passo para o profano. Então esse limbo entre essas duas situações às vezes é emocionalmente bem complicado. Então, qual é a visão da antroposofia sobre essas ambiguidades todas? Porque a maternidade é cheia de ambiguidades, né? Luz e sombra o tempo inteiro, né? Totalmente. O que a antroposofia fala sobre isso? Porque a gente vive num mundo cada vez mais polarizado, onde a gente acha que as coisas estão nos extremos e tem muita dificuldade de integrar, né? Essa luz e essa sombra, as nossas, imagina do mundo. Sim. Né? Qual é o olhar da antroposofia para isso? Então, a questão é justamente essa que você fez, é como levar para o equilíbrio, porque tudo que está polarizado está desequilibrado e isso vai comprometer a saúde em algum ponto, em algum momento. A ambiguidade é normal, porque a gente tem as polaridades em qualquer assunto da vida, né? Mas é dentro dessas polaridades que se apresentam, é onde achar o ponto de equilíbrio. Né? Então, assim, a mulher que está se recuperando e dentro da maternidade, ela está recuperando não só o corpo físico, né? Então, ela está recuperando o corpo etérico, o corpo das emoções, a individualidade que tá chegando. Ela tem um bebê, ela tem múltiplos papéis. Então, achar o lugar de conforto no meio de tudo isso não é fácil, mas é o objetivo, é a meta. E deve-se, na verdade, permitir que a mulher viva isso e encontre esse ponto de equilíbrio, né? Seja com ajuda profissional, seja até às vezes com medicações antroposóficas, né? Às vezes terapia de família, quantas vezes eu peço para chamar o marido mesmo na consulta, então vamos conversar. Porque tem coisas que ela não consegue expressar e realmente pede ajuda. Sem dúvida. Né? Então tudo isso é normal, é esperado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Também é ter uma tranquilidade para entender que isso é normal e que chegar no ponto de equilíbrio vai demandar um tempo, uma paciência. Que é difícil, né? Que é difícil, que é aquela história, vai passar. Mas quando? Mas quando? E aqui passou muito rápido o nosso tempo. Podia ser igual com essas fases difíceis, né? Quero dar a oportunidade de você fazer um encerramento, assim, sei lá, se eu tivesse que dizer alguma coisa agora para uma mulher que está nesta fase, ou pensando em parir, ou em gestar, ou que está se aproximando do parto, ou que está nesse comecinho de puerpério, o que você gostaria de dizer aí, que ainda não disse? Olha, eu acho que o mais importante é permitir-se viver tudo isso, né? Sem tanta regra, sem tanta o que o livro disse, o que o Instagram falou, é se libertar um pouco de todos esses conceitos e tentar olhar mesmo para si, se conectar consigo e se permitir viver. Isso é lindo, né? Eu lembrei de como eu saí da minha depressão. Da primeira gestação, né? Depois do meu primeiro puerpério, na licença maternidade, eu entrei em depressão, já tinha tido depressão na adolescência, e foi justamente quando eu comecei a escrever sobre os meus momentos caóticos da maternidade e entrei em contato com aquilo que era difícil, e eu olhei para dentro e não para fora, que eu comecei a me libertar. E comecei a publicar alguns desses textos no meu Instagram, e foi muito impressionante, porque eu trabalhava na televisão na época, e eu me lembro que quando eu saí de licença maternidade, sei lá, eu tinha 13 mil seguidores no Instagram. E quando eu voltei a trabalhar, eu tinha 80 mil. Uau. Porque as mulheres começaram a se conectar com aquilo. E elas adoravam que eu falava de uma maternidade que era real. Mas, na verdade, elas estavam me ajudando muito. Porque na medida em que eu ia compartilhando e as pessoas diziam, pô, isso também está acontecendo comigo. Nossa, eu não acredito. Você trabalha na televisão, mas você também está passando por isso. Porque era quase que um desmistificar dessa figura que as pessoas acham que a gente é, né? Mas para mim isso foi muito importante, esse olhar para dentro. E a escrita me ajudou muito. Acho que cada uma pode ter uma ferramenta, né? Eu gosto muito de escrever, então para mim esse olhar e essa escrita numa ferramenta de autoconhecimento mesmo fez muita diferença. Mas você me lembrou desse momento que foi tão importante, e essa permissão mesmo, né? Estou vivendo isso e tá assim. Uma coisa é a vida ideal, né? Idealizada. E a gente tem muitos modelos do que seria o perfeito, incrível, maravilhoso, mas ninguém tem essa vida idealizada.
A gente tem a vida real e a gente precisa se permitir viver isso. E viver as turbulências, os desafios, as dúvidas. Claro, muitos momentos bons, mas a gente precisa se sentir realmente, normal, né? Como qualquer ser humano, a gente tem altos, baixos, bons momentos, maus momentos. A vida é assim. Me fala 3 momentos que são pra você, assim, do seu puerpério, que você trocaria sua vida inteira por eles. Que eu trocaria, olha, os meus 2 filhos, eles nasceram em momentos diferentes. E o dia que o meu primeiro filho nasceu, né, assim como você, eu também vivi uma cesárea primeiro e depois um parto natural da minha segunda filha. E quando eu olhei para o meu filho pela primeira vez, olha que louco, né? Mas eu olhei para ele e falei, nossa, eu não posso morrer. Eu tenho que viver muito, 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 muito para vê-lo crescer, se desenvolver, ir para a faculdade, fazer... Olha, cabeça de mãe louca, né? Eu não posso morrer. E isso foi uma coisa espetacular, porque para mim foi uma virada muito grande. Os meus 2 filhos trouxeram uma mudança na minha vida profissional que foi incrível, assim, foram 2 momentos. E o nascimento da minha filha também foi uma outra apoteose, uma outra circunstância, onde eu já estava na medicina antroposófica, onde eu já, né, tinha um conhecimento que na época do meu primeiro filho não tinha. Mas foi quando eu dei uma guinada muito grande nesse entendimento do que representa a humanização da gestação, do atendimento humanizado de gestação e parto. Então, assim, o momento dos nascimentos dos meus filhos, cada um à sua maneira, eu troco a minha vida por eles. Que lindo. Eu vou contar um momento que eu me lembrei agora, que foi a primeira viagem que eu fiz. E eu tava, já tinha o segundo, mas ele era bem pequenininho. E o primeiro era um pouquinho mais velho, já tinha quase 3 anos. E eu fui fazer uma viagem a trabalho. E aí eu fiquei pensando, nossa, se eu morrer, eu preciso dizer alguma coisa pro meu mais velho. Ele tava dormindo, ele até, tipo, eu ia sair à noite pra ele lembrar. Porque eu tava com a história, né, da minha mãe, que já não tava mais comigo. E eu falei, nossa, o que eu posso dizer pra ele agora? Ele não tá nem escutando, mas eu quero dizer alguma coisa significativa pra ele. E aí eu lembro que eu fechei o olho assim, eu falei, filho, se eu morrer, me procura dentro de você. Uau! Eu sempre vou estar aí. E eu acho que mãe é isso, né? Vai ficar pra sempre dentro. E filho também. Com certeza. Né? Não tem jeito da gente tirar. Por mais que eles saiam de dentro da gente, eles estão o tempo inteiro com a gente, né? É. E Mari, vou te dizer mais. Eu acho que assim, eu falei de morte, você também falou de morte. E eu acho que o maternar, ele é um constante... Morte e renascimento. A gente renasce todos os dias de maneiras diferentes. E quando você olha a mãe que você era, ou que eu era, há 1 ano atrás, há 2, há 5, há 7, a gente já morreu e renasceu muitas vezes. Gente, então para esse ciclo de morte e renascimento, para você ser o melhor possível, mais leve, acompanhe os nossos próximos episódios. Queria muito te agradecer. Esse foi só o primeiro, tem muito mais pela frente, tem muito mais conteúdo, tem muito mais papos deliciosos. Eu queria ficar aqui horas conversando. E no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre as expectativas, a expectativa da gestação e do parto. Você vai estar de volta com a gente aqui. Sim. Vai ser um prazer mais uma vez te receber. Muito obrigada pela sua companhia. Compartilha esse vídeo com quem você quiser. Pais, mães, enfim, avós, né? Filhos, filhas. Todo mundo que você sente que pode fazer diferença na vida dessas pessoas. E para mais informação, se inscreve no canal da Veleda e a gente se vê. Se cuida. Até a próxima.